Mais uma vez, boa tarde a todas e todos, cumprimentando a senhora vereadora Naila, nobre mesa, vereadores ainda presentes, também as servidoras e os servidores aqui da Câmara, assim como a população que nos acompanha, participa conosco no plenário, pelos meios de comunicação, agora com a transmissão restabelecida. Como sempre, eu começo fazendo minha audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros e estou usando camisa cinza e gravata preta. Antes de falar sobre os trabalhos da semana passada, eu quero apenas ressaltar algo que já foi, inclusive, trazido pela vereadora Naila na sua explicação pessoal e que eu uso agora para responder alguns questionamentos ou alguns argumentos que foram colocados na fase da votação, na discussão e votação dos projetos, sobretudo aquilo que disse o vereador Rodrigo Luglio na sua explicação, declaração de voto. Eu já retirei vários projetos de tramitação, vereador, quando os projetos eram de fato inconstitucionais. No caso do projeto de lei sobre medidores glicêmicos para as pessoas com diabetes, trata-se de um projeto para dar vida a essas pessoas, qualidade de vida e salvar vidas também, no caso do acompanhamento em tempo real da glicemia. Então, se Vossa Excelência entende que este ou aquele assunto é mais importante, eu peço que Vossa Excelência se entenda com os diabéticos de Vinhedo. Mas eu não retirei o projeto porque ele é legal, ele é constitucional e é um projeto importante, fundamental para essa população da nossa cidade que está mobilizada e que está nos acompanhando, participando conosco. Cada vereadora e cada vereador desta casa vota como achar melhor e de acordo com a concepção de política que tem. O ponto que nós levantamos na semana passada é muito simples. Nós fazemos requerimentos para fiscalizar a prefeitura e para que as respostas sejam públicas. Então, agora, não somente falando dos projetos, mas também dos requerimentos de informação que são reprovados sistematicamente nesta casa. Se os requerimentos de informação são reprovados aqui, nós vamos responder e nós vamos publicizar os pontos. Aliás, nós vamos conseguir, via lei de acesso à informação, e a prefeitura, aí sim, obrigatoriamente vai responder e nós vamos publicizar todas essas respostas. Então, não adianta reprovar requerimento de informação aqui na Câmara, porque a gente vai conseguir, é nosso direito, quando se tratam de informações que são de caráter público. A gente tem a lei de acesso à informação ao nosso favor. O que nós dissemos aqui é que quando a base do governo Dario Pacheco vota contra requerimentos de informação por ordens do prefeito ou de parentes do prefeito, ela está apenas adiando a resposta e para a população fica muito claro, é uma tentativa única e exclusivamente de blindar o prefeito. Isso se aplica também a outras questões, como quando fazemos uma discussão sobre constitucionalidade, agora sim, trazendo mais uma vez para os projetos de lei. Constitucionalidade de um projeto aqui nesta casa. Muitas vezes nós temos que enfrentar o argumento ultrapassado, tecnicamente e juridicamente, de que o legislativo não pode criar gastos. Se for assim, nem os projetos de nomeação de rua, que estão sendo protocolados aqui nas últimas semanas, poderiam ser considerados constitucionais. Se a gente aprova aqui a nomeação de uma rua, a gente está obrigando o executivo a confeccionar a placa, a gente está obrigando o executivo a instalar a placa da rua, a mudar as bases de dados da prefeitura em relação à geografia da cidade, aos nomes das ruas da cidade. Então, isso também está gerando gasto. Se a gente levar esse entendimento, essa concepção ao extremo, nem projeto de nomeação de rua pode passar aqui nessa casa. Então, este é um entendimento juridicamente ultrapassado, não existe mais orientação, jurisprudência que vem do STF e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não somos nós que vamos dizer se é um entendimento bom ou ruim. Mude a lei que eu mudo o meu discurso. Mas é isso, esse é o entendimento da lei mais recente que existe hoje no Brasil, não vale somente para Vinhedo, para todo o país. E quando eu digo que votar pela inconstitucionalidade de um projeto de lei é muitas vezes uma decisão política, é porque eu tenho esse entendimento sobre essa questão em específico. Não só a população enxerga dessa forma, mas igualmente a maioria dos partidos aqui representados, inclusive nesta Câmara. Dia sim, dia também sim, criam gastos a partir do Legislativo, impõem na Assembleia Legislativa de São Paulo gastos ao governo Tarcísio, impõem a nível federal gastos ao governo Lula, e para finalizar essa parte, cada um vota como quiser, mas cada um também precisa entender que ser questionado sobre o seu voto faz parte do ofício
de ser vereador. Eu tenho duas características que estão evidentes no meu trabalho: coerência e independência. E o meu voto é sempre técnico. Quando é inconstitucional, o presidente está aqui de prova. Quantas vezes, senhor presidente, eu pedi questão de ordem para retirar os meus projetos de lei que estavam em tramitação, projetos de lei, inclusive, muito bons, que tinham construção junto à sociedade. Mas se são inconstitucionais, a gente retira. Projeto de lei dos medidores gratuitos de glicemia para diabéticos é legal e é constitucional. Hoje é um dia triste para as pessoas com diabetes de vinhedo, que tiveram o seu direito negado aqui nesta casa por politicagem pura e simples. E aí, às vezes, a gente vai ver amanhã ou outro dia, vindo um projeto de lei do Executivo com o mesmo teor. Aí a gente vem aqui, aprova, bate palma, olha que bacana. Às vezes acontece isso. No caso do projeto que o vereador Tiago de Paula, que agora está voltando ao plenário, mencionou sobre as tampas de bueiro, de fato, um projeto aprovado nesta casa, projeto de minha autoria, chegou lá no Executivo, inclusive aqui, projeto aclamado. Aí chegou no Executivo, o prefeito vetou, dizendo que era vice de iniciativa, e o veto caiu aqui na Câmara. Os mesmos que aprovaram o projeto disseram que o veto ele era válido, acataram o veto, o projeto foi arquivado, não se tornou lei. Aí depois o Executivo vai lá e faz exatamente aquilo que a gente havia pedido no projeto. Aí a gente ouve o vereador dizendo: mas não pode dar crédito para este ou para aquele, é um trabalho de todo mundo. Olha, faça-me o favor, a gente sabe que o projeto não pode ser aprovado porque é meu, a gente sabe que o projeto não pode ser aprovado porque é da vereadora Naila, é tudo uma questão política, politicagem, não é nem política porque política é com P maiúsculo, é politicagem com aquele P bem pequenininho. Peça uma parte? Desculpa, vereador, faltam 8 minutos da minha explicação, Vossa Excelência vai ter também sua oportunidade. Tudo Peço bem. desculpas, vereador. Tudo bem. Falando agora sobre uma agenda mais propositiva, a semana passada foi de muito trabalho, mais uma vez, e eu vou comentar aqui algumas das indicações que eu protocolei para que a Prefeitura tome providência sobre. Dentro do projeto de reforma da Praça Santana, que ela construiu uma travessia elevada com os blocos intertravados na Rua Humberto Pescarini para nivelar o pavimento da Igreja Matriz de Santana com o pavimento da praça, isso aqui no centro. Também peço adequações no trânsito da Rua Catarina Poleto Melli, no Jardim Melli, e da Rua Ângelo Ormenese, no Pinheirinho. Que a Prefeitura também reestruture a entrada da Escola Municipal Professor Ricardo Junco. Mais uma vez, venho aqui trazendo uma indicação, um pedido de acessibilidade. Lembrando que essa escola passou, inclusive, por reformas. A empresa foi contratada, foi lá, torrou uma tonelada de dinheiro público, fez as reformas e não tinha acessibilidade. Olha só, mais uma coisa que o vereador Luiz Vieira estava dizendo aqui, mais uma coisa que a vereadora Naila estava dizendo aqui. Não vamos ouvir, a gente não pode dar o braço a torcer. Vai lá, torra o dinheiro da população, agora torra mais dinheiro, contratando outra empresa para fazer acessibilidade na escola. É maravilhoso, é fantástico. E aí a gente se dirige aqui à família da criança com deficiência, olha a humilhação. Olha a situação que o seu filho, a sua filha, é obrigado a passar na escola. Não tem acessibilidade mesmo depois de reforma. Faz uma pintura mequetrefe, faz um telhado michuruca, com uma telha que não tem nem isolamento acústico, isolamento térmico, e aí diz que é reforma da escola. Olha só que coisa boa, com o dinheiro da população. E aí depois a gente tem que correr atrás para implementar a lei de 2015, que ainda não é cumprida, para implementar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma coisa fantástica que acontece no governo Dario Pacheco. Também peço que seja instalado o espelho no núcleo de atendimento intersecretarias, que fica na região da Capela, e também, mais uma vez, falando de pessoa com deficiência, a rampa em toda a extensão, aliás, as rampas em toda a extensão da Rua José Mateus Sobrinho, aqui no centro, principalmente próximo aos pontos de ônibus, uma solicitação que veio do nosso amigo Eliandro, que hoje não está presente, mas que está nos acompanhando pela transmissão. Também vou comentar 3 moções que eu protocolei na última semana. Primeiro, temos a moção de apelo número 1003, de 2023, para que a Prefeitura viabilize um projeto que, com o excedente da energia produzida por painéis solares em áreas públicas, nós temos o abatimento da conta de energia de famílias vulneráveis da nossa cidade. Ou seja, um projeto de transição energética e, ao mesmo tempo, uma pauta socioeconômica. Estamos falando aqui de sustentabilidade ambiental, redução de desigualdades, tantas coisas importantes, tudo isso baseado em produção de energia limpa. Temos também a moção de apelo número 1004 de 2023, e esta aqui eu faço destaque à presença do nosso amigo José Santana Lima, que está aqui no plenário, e que entrou em contato com o mandato para falar sobre a Lei 2.382. Essa é uma lei que regula os serviços de
transporte escolar e dar outras providências. E a gente sabe que já houve também um problema muito grande causado por falta de planejamento, falta de comunicação da parte do governo Dario Pacheco, que impactou frontalmente os trabalhadores e as trabalhadoras, sobretudo da Cooperativa União, mas colocando aqui como todo o transporte escolar de Vinhedo. E para minimizar agora os impactos econômicos dessa medida que foi desastrosa, a proposta é a possibilidade de os veículos poderem ter novamente as propagandas veiculadas ali na porta traseira. Então, novamente autorizando isso por meio do poder público e explorando isso por meio dos trabalhadores do transporte escolar. E mais uma vez, então, manifesto aqui o meu apoio, a solidariedade do mandato Luiz Vieira, à Cooperativa União e a todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores do transporte escolar da nossa cidade, que, como eu disse, foram impactados negativamente por uma decisão do governo, mas que agora, com certeza, estão na luta e vão se reestruturar, se fortalecer. Por fim, nós temos a moção de apelo número 1030 de 2023 para que a Prefeitura amplie os dias e horários, ou pelo menos organize agendamentos para o acolhimento psicológico, que é oferecido nas UBSs, nas Unidades Básicas de Saúde. Vou pedir, Marcelo, por gentileza, para exibir o bilhete que é grampeado no encaminhamento médico que é dado para a criança, porque eu recebi esse apelo por parte de uma cidadã muito atuante, que é a Josi Santana. Ela é mãe de autista, ela comentou que precisava levar o seu filho ao acolhimento, mas o profissional, como a gente está vendo aí no bilhete, ele só está disponível 3 vezes por semana e só atende um paciente por dia. Então, é como se fosse uma roleta, é como se fosse uma loteria. A pessoa ela tem que ir lá, 3 vezes por semana tem um atendimento, só uma pessoa por horário, e aí se já chega alguém na frente, ela tem que ir embora e buscar o atendimento, o acolhimento no próximo dia. O resultado não poderia ser diferente para a Josi e para o filho dela. Ela foi até o postinho, voltou várias vezes sem conseguir atendimento para o seu filho, já que é quase um sorteio, como eu disse, e depois de apresentar esse problema ao Conselho da Pessoa com Deficiência, que eu faço minha saudação, minhas vênias ao Silvio Torresim, ao Edson Leme e à Luzia, que é a presidente, todas as pessoas que estão participando do Conselho, isso foi na última quinta-feira. O caso foi rapidamente resolvido, porque foi encaminhado diretamente ao CRAS. Então, a criança teve ali o atendimento, o adolescente teve o atendimento, mas aqui o que a gente precisa é que isso se transforme em uma política pública de saúde. Não dá para grampear ali um bilhete no encaminhamento da criança e dizer para a mãe ficar correndo lá junto com a criança, para passar essa humilhação toda semana. Já estava lá semanas tentando esse acolhimento e, infelizmente, sem conseguir, porque quando chegava já tinha uma outra pessoa sendo atendida. Então, a gente sabe que esse tipo de acolhimento, ele acontece em comunidades religiosas aqui da cidade. A Igreja Matriz de Santana, inclusive, tem o acolhimento psicológico, mas aqui a gente está falando de prefeitura. Aqui a gente não pode deixar que o serviço seja dessa forma, tem que ser política pública, até porque tem orçamento para isso. E aí eu faço a pergunta, será que é uma falta de sala? Será que é uma falta de profissionais? A vereadora Naila também trouxe aqui na última sessão o tamanho absurdo das filas de espera para o atendimento psicológico em Vinhedo. A gente está agora no Setembro Amarelo, então são várias questões que estão correndo em paralelo, mas eu deixo aqui essas perguntas e eu também digo, considerando as centenas de milhões de reais de empréstimos que o governo Dario Pacheco está contraindo, será que a gente pode dizer que realmente está em falta enxergar a saúde como prioridade? Será que é isso realmente que está em falta hoje? E como eu já disse muitas vezes, ninguém precisa acessar o sistema público de saúde para passear, para viajar, para brincar. A pessoa ela precisa, porque de fato é uma necessidade. A gente está falando da vida dessas pessoas. Então, que isso seja traduzido em políticas públicas, em orçamento, em legislação, e não em um sorteio, uma loteria, para algo tão importante, tão significativo e tão decisivo na vida de crianças e adolescentes, que inclusive são prioridade absoluta de acordo com a lei. E para finalizar, eu trago aqui mais um assunto que demonstra a mais pura falta de planejamento urbano, de sensibilidade da administração pública, que não necessariamente surgiu nessa gestão, mas que o governo Dario Pacheco está reproduzindo assim da maneira mais fiel possível, e os impactos já estão sendo sentidos, que é a falta de creches em nossa cidade. Todos os gabinetes, com certeza, estão recebendo demandas em relação a esse assunto, e a gente vê que, por outro lado, a cidade está crescendo, crescendo, crescendo. Isso só favorece o quê? Os bolsos dos especuladores imobiliários de Vinhedo. Não tem planejamento, não tem infraestrutura, não tem serviços, nem para quem já mora em Vinhedo hoje. E aí o que a gente faz? Abre as portas para a especulação imobiliária vir aqui, fazer o que quiser,
pega o dinheiro da cidade e cai fora, porque não tem nenhum pingo de amor, de decência, de cuidado com esse município, diferentemente de nós que temos aqui a prerrogativa, a incumbência de lutarmos por vinhedo. Então, que isso também seja rechaçado e que nós possamos, antes de a cidade crescer, lutarmos, trabalharmos por infraestrutura e serviços à população. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e todos.